Bom, boa tarde. Eu dou, então, prosseguimento às sessões do colóquio do Grupo Samuel Beckett, de SIECTA. Nessa segunda mesa, nós vamos dar prosseguimento às discussões em torno das ramificações, vertentes e dilemas, impasses que se organizam a partir da reflexão em torno desse volume que reunia cartas, escritos de ocasião, manifestos estéticos, ensaios de criação, bastidores, enfim, do universo beckettiano. Essa segunda mesa está composta por 3 membros do grupo que são da casa também, os 3 da USP. Nós vamos ouvir as intervenções em sequência e, no fim, a gente pode ter um tempo para debates e perguntas. Então, primeiro, eu vou chamar a mesa Lívia Bueloni Gonçalves, que é doutora em teoria literária aqui pela casa, que estudou a obra do Beckett no mestrado, as novelas, o processo de aquisição do francês como língua literária, e no doutorado se voltou para a obra final do Beckett, a obra tardia. Ela estudou Companhia, em particular, esse romance tão complexo, né, esse universo final da obra beckettiana. A Lívia fez um pós-doutorado recente na EASH, na USP Leste, em torno de Proust, Beckett e Coetzee. E a Lívia é tradutora de Tempo Final, que é um romance muito interessante de uma jovem escritora francesa sobre os dias finais do Beckett, os últimos meses de vida dele que foram passados num asilo. Né? Eu, então, cedo o espaço à Lívia. Por favor, Lívia. Aqui dá para ouvir? Tá. Vocês estão ouvindo, gente? Tá, ok. Tá bom. Bom, boa tarde. Queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui com o pessoal do grupo. Agradeço ao Fábio. O que eu vou fazer hoje, na verdade, não tem a ver com nenhum projeto de pesquisa que eu esteja desenvolvendo no momento, mas tem a ver com essa minha experiência de ter traduzido recentemente esse romance, que se chama Tempo Final, dessa escritora francesa. E é uma leitura interessante, assim, porque eu acho que tem uma leitura para quem é beckettiano, uma leitura para quem não é beckettiano. Eu vou falar um pouco dessa experiência e de algumas coisas da estrutura, né, e algumas coisas desse livro especificamente. Então, eu dividi a minha fala mais ou menos em 3 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco, de uma forma geral, sobre esse livro. Depois, eu vou distribuir para vocês um trecho, mais ou menos, de uma página desse romance que eu queria ler, para vocês terem um pouco ideia qual é a linguagem dela, como ela está fazendo uso aí desse personagem Beckett, da biografia do Beckett, e depois fazer algumas considerações finais e conversar com vocês. Espero que vocês fiquem instigados a ler o livro, e aí depois a gente pode conversar e debater aí, o que vocês quiserem. Então, eu vou começar lendo e vou fazer, então, esses 3 momentos na minha fala. Bom, o título que eu dei para a comunicação é Beckett Personagem, Biografia e Ficção em Tempo Final, de Mélis Besséry. Eu queria começar dizendo que existem muitos romances focados na vida de escritores consagrados. Eu vou citar aqui alguns deles, alguns conhecidos. O Papagaio de Flaubert, do Julian Barnes, né, sobre o Flaubert. O Mestre, de Combe, sobre a vida do Henry James. O Ano da Morte de Ricardo Reis, do Saramago, sobre a vida do Fernando Pessoa. As Horas, do Michael Cunningham, que pega a vida da Virginia Woolf.
O Mestre de Petersburgo, do Coetzee, que pega um episódio da vida do Dostoiévski. Recentemente tem o Machado, do Silviano Santiago, também sobre a vida do Machado de Assis. E todas essas narrativas, elas são muito distintas, inventivas e variadas, ora pendendo para uma biografia romanceada, ora escolhendo situações, momentos ou obras específicas dos autores abordados. E alguns críticos, inclusive, apontam esse tema, né, esse caso do autor enquanto personagem, como um subgênero literário. Existe um livro que se chama The Author as Character, Representing Historical Writers in Western Literature, que a tradução seria o autor enquanto personagem, né, representando escritores históricos na literatura ocidental, que é uma série de ensaios que se debruçam sobre essa questão do autor enquanto personagem. Inclusive, tem um dos textos do Aleid Fokema, que destaca que os escritores reais, ou o papel do escritor, são aparições muito constantes na ficção pós-moderna. E ele diz, inclusive, que o personagem tipo do pós-modernismo geralmente é um autor. Claro que isso ele está falando de maneira geral, porque tem várias formas do autor aparecer enquanto um personagem. Bom, recentemente, o Beckett entrou para esse rol, né, através desse romance Tempo Final, que é um romance de 2020, da escritora francesa Mélis Bessery, vencedor do Prêmio Goncourt para romance de estreia e publicado no Brasil esse ano pela editora Nós. A estratégia usada por ela permite que momentos-chave da vida do Beckett sejam revisitados, uma vez que ela se concentra nos últimos meses de vida dele, especificamente sua internação na casa de repouso chamada Tiertin, que é o nome do romance em francês, né? Depois eu trouxe aqui também para quem quiser dar uma olhada, que é uma casa de repouso, né, que existe até hoje em Paris. Bom, o romance de Bessery, em sua maior parte narrado em primeira pessoa por esse protagonista Beckett, ele se abre com a constatação do escritor de que sua companheira Suzanne faleceu. Esse fato levará Beckett a recordar um momento com a companheira, pensar em sua mãe, na Irlanda, no James Joyce e em um de seus pubs favoritos em Dublin, o Grogan's. Esse dinamismo, exposto em poucos parágrafos, marca uma tônica do livro. Os acontecimentos da casa de repouso são gatilhos para momentos de rememoração que nos remetem à biografia do Beckett, o que também inclui sua obra. Cada ação remete o personagem a uma lembrança, fundindo presente e passado na narrativa. Dessa forma, o leitor será levado à Irlanda e suas paisagens, a Paris, das caminhadas com Joyce, a estreia de Esperando Godot e também a França durante a Segunda Guerra. É curioso que a escritora se justifique em uma advertência incluída no final do livro. Aí eu cito o que está escrito no final. Ela diz o seguinte, abre aspas, certamente Samuel Beckett existiu. Certamente terminou seus dias em uma casa de repouso chamada Tiertin, em Paris, onde viveu exilado por meio século. No entanto, esse livro é um romance. Minha empreitada não é biográfica. Ela consistiu em fazer de Beckett, a partir de fatos reais e imaginários, um personagem diante de seu fim, como aqueles que habitam sua obra. Bom, essa escritora, a Mélis Bessery, ela é uma estudiosa não só do Beckett, como de vários irlandeses, da literatura irlandesa, da cultura irlandesa. Ela é produtora na Rádio France Culture e ela realizou diversos trabalhos, diversos documentários sobre literatura irlandesa, além de ter uma história pessoal de afeto com a ilha. Então, se vocês forem procurar entrevistas dela, ela fala muito dessa relação que ela tem com a Irlanda desde pequena, de todas as viagens que ela fez para lá e de tudo que ela estudou sobre a cultura e sobre a literatura irlandesa. Inclusive, o segundo romance dela, que foi lançado agora, há poucos meses, que se chama Les Amours Dispersés, seria Os Amores Dispersos, e tem como foco o Yeats, né, o poeta irlandês Yeats, também pega um episódio de umas cartas da vida dele e é focado também nesse poeta irlandês. Bom, como, então, descrever o romance, né, Tempo Final?
eu não sei aqui se alguém já teve a oportunidade de ler, mas, né, não sei, mas eu vou falar um pouquinho como que ele está estruturado. Ele é dividido em 3 partes, né, ou 3 tempos, e a gente acompanha os pensamentos do Beckett, né, desse personagem Beckett, até o momento da sua morte. Assim como muitos protagonistas da sua obra, o corpo pena, mas a mente não para de pensar, criar, argumentar. Então, é possível associar o protagonista Beckett, que ela cria, a um personagem como Malone, por exemplo, né, com a mobilidade reduzida e a mente a todo vapor. Do estilo do Beckett, ela absorve uma linguagem ora cínica, ora ferina, ora poética, ora engraçada. E, nesses 3 tempos, o livro mescla a narração do protagonista, em primeira pessoa, com relatórios médicos acerca de sua condição e também as regras da casa de repouso. E ela também recria relatórios policiais, porque ela também dá uma ênfase àquele episódio em que o Beckett foi esfaqueado em Paris, no final dos anos 30. Então, ela cria esses relatórios policiais, toda a situação desse episódio. Bom, eu não sei, quem teve a oportunidade de ver o romance, pelo menos na edição brasileira, eles marcaram bem então tem o momento da narração em primeira pessoa e todas esses outros momentos eles fizeram em cores diferentes, né, para marcar. Então a gente vai lendo o livro um pouco nesses 2 registros, né, que eu acho que vão traçando essas 2 linhas estruturais do romance, a narrativa do protagonista em primeira pessoa e essa narrativa mais fria, médica ou policial desses acontecimentos de fora que estão acontecendo ali tanto na rememoração como os relatórios médicos do que está acontecendo na casa de repouso. O romance também ele tem uma estrutura meio um pouco diarística, porque ele é narrado em primeira pessoa e ele vai sendo marcado também pelas datas, né? Então, 29 de julho, ele vai de julho de 89 até dezembro de 89, que foi realmente o mês que o Beckett morreu, julho de 89. Então, ele começa... Isso até, por exemplo, a esposa do Beckett morreu, de fato, em julho de 89 e ele em dezembro de 89. E o romance pega esse período, né? Ela se detém nesse período. Bom, e também essa questão de de marcar as datas, de fazer essa coisa diarística, também vai fazendo com que a gente vá acompanhando esse cotidiano, essa deterioração também do pensamento dele e o cotidiano da casa de repouso. Bom, a escolha pela narração em primeira pessoa também nos remete ao estilo da trilogia beckettiana do pós-guerra, né? O Beckett também usou bastante essa narração em primeira pessoa, né? Sobretudo no Molloy, Malone morre, o Inominável. E, nesses livros, a gente tem protagonistas, né, que tentam narrar ao mesmo tempo em que o corpo começa a falhar, começa a se deteriorar. Então, é exatamente essa situação que é vivida pelo Sr. Beckett, aqui, que é o protagonista do livro. Dificuldade para escrever, se locomover, comer, tomar banho, caminhar. E essas atividades elas são descritas em meio a reflexões ácidas sobre a velhice e os velhos, né, seguida pelo esse movimento de rememoração. Então, eu queria agora ler um trecho do romance, só para não ficar tudo muito em abstrato, e a gente ver um pouco como ela faz isso. Então, seria esse trecho aqui. Não sei se tem para todo mundo, mas aí vocês podem olhar em dupla se faltar trecho aí. Enquanto isso, eu vou tirar o casaco, que me deu calor. Mas dá para sentar junto também. Acho que tinha 10, eu não... A página peraí, acho que é 51 e 52, Fábio. Isso, 51 e 52. Bom, então eu vou ler essa página em voz alta e vocês podem acompanhar. Então, no Tietan, 4 de agosto de 89.
Ah, tá. Só dizendo um pouco antes do que se trata isso, aqui é um momento em que ele está saindo ele está tomando banho, ele vai descrever o momento de sair da banheira depois do banho. Essa a situação. Então, no Tchertan, 4 de agosto de 89. Eu respeitei as instruções ao pé da letra. Uma placa azul e amarela pregada no meu banheiro explica os detalhes. Os residentes são obrigados a respeitar as regras elementares de higiene e de limpeza corporal compatíveis com a vida na instituição. A direção reserva-se o direito de intervir junto aos pensionistas, se necessário. Até aqui foi tudo bem. A cor salobra de meu banho testemunhava minha boa vontade e a utilização incontestável de um sabonete. Pequenas manchas esbranquiçadas ainda flutuavam na superfície da água que esfriava. Para sair da banheira era outra história. Era preciso calcular a operação de antemão, medir os ângulos. Meu primeiro objetivo consistia em atingir, na outra ponta da banheira, a cadeira. Nesse ponto, as indicações são inequívocas. A saída do banho passa por uma transferência para a posição sentada sobre o assento de plástico fornecido para este objetivo. Graças ao sábio sistema elaborado por seus fabricantes, a referida cadeira ficava suspensa acima da banheira. Invenção formidável dos engenheiros a serviço dos decrépitos. Então agarrei a barra. Havia 2 barras, uma fixa na parede, a outra na borda da banheira. As 2 fazendo parte do protocolo de transferência descrito acima. Então me levantei e aterrissei bruscamente sobre a cadeira. Sucesso modesto. Embora tenha chegado com segurança, preciso dizer que minhas bases sentiram a pancada. Certamente calculei mal a velocidade da aterrissagem, ou melhor, da alunissagem. Preciso confessar, ao mesmo tempo, que meu traseiro, em grande parte constituído de ossos extraordinariamente pontudos, não foi de grande ajuda. No entanto, parece-me essencial precisar que a referida cadeira não era confortável. Longe de ser uma bergère, era sobretudo íngreme. Digo isso, pois não estou mais acostumado com nada íngreme esses dias. Enfim, adiante. Uma vez na cadeira suspensa, não me sentia tão mal. Eu gostava de ficar pendurado assim, as pernas ainda mergulhadas no caldo de sabão, que me fornecia exatamente o calor necessário para que eu ficasse confortável. Eu ficava assim por um tempo, as panturrilhas imersas, os dedões murchos, os pés sobre as rochas de forefoot. Eu via meu pai, que mergulhava do promontório reservado aos homens. Meu irmão e eu íamos em seguida. A excitação da queda afogava-se na água gelada como a morte. Nadávamos, magricelas, os olhos fixos na baía, revigorados pelo mar da Irlanda, o mar gelado. Sandy Cove, Glengarry, Dunleary. Eu recolhia pequenos seixos, enfiava nos bolsos. Guardava tantos que meus bolsos esburacavam-se e minha mãe ralhava. Minha mãe era fria. Eu fazia de novo o mesmo assim. Não conseguia parar. Eu enchia de pequenos seixos lisos meus bolsos furados. Eles deslizavam inevitavelmente pela minha calça, pelas minhas pernas. Caíam sob mim, como se eu os tivesse feito. Eu logo recolhia novos, dezenas de seixos, a ponto de explodir os bolsos. Eu achava que eles iam preencher os buracos. Os seixos começavam a chover na grama. O amontoado de pedras formava uma pequena sepultura, um túmulo em miniatura, aquele da Irlanda que eu deixava a meus pés, aos pés da torre. Parece que hoje a torre se chama Joyce, a Torre James Joyce. Então, fim de citação. Bom, aqui foi difícil escolher um trecho para trazer. Eu achei que esse era um trecho que ele fazia algumas coisas que eu queria exemplificar.
Primeiro, eu acho que, assim, para quem conhece a obra do Beckett, eu acho interessante a forma como ela chama a obra, porque você vai identificando várias coisas que estão ali na obra e que ela vai colocando nessas memórias dele. Não que quem não saiba, né, depois a gente pode discutir isso no final, mas aqui eu queria chamar a atenção para como ela chama a obra dele. Né? Primeiro, nesse trecho, aparece em vários outros momentos do livro também essa questão do cálculo. Aqui não é tão evidente, mas quando ele fala dessa movimentação para atingir a cadeira, o ângulo e tal, tem outros momentos que ela usa bastante isso, de todos os cálculos que ele faz para se movimentar, que é uma coisa que está muito na obra do Beckett, essa questão numérica, a questão de calcular passos, calcular movimentos e descrições em torno disso. É uma coisa que ela usa bastante. Essa questão dele estar ali na banheira e de vir essa rememoração desses mergulhos e de nadar com o pai e com o irmão também é uma coisa que aparece no Companhia, aparece em outras obras também, né, essa referência a esse promontório 40 foot, né, onde eles mergulhavam. Essa questão dos seixos, das pedras, né, que, para quem conhece a obra, vai remeter ao Molloy, a essa questão de carregar pedras, de usar pedras, ela também chama isso aqui. Essa questão um pouco da linguagem, porque em vários momentos do livro tem também essa coisa de dizer uma palavra e depois tentar outra palavra sonoramente parecida, mas como se ele estivesse tentando o melhor jeito de dizer. Então, aqui, por exemplo, quando fala a velocidade da aterrissagem, da alunissagem, isso é uma coisa que também ela usa bastante, é uma coisa que está bastante na obra do Beckett, essa utilização de termos, que como se o protagonista sempre estivesse tentando termos próximos, né? Essa coisa do enfim, adiante, é uma coisa que ela usa bastante também, que é uma coisa que está, essa coisa do seguir adiante, né? Tem muito no Pra Frente o Pior, que a Ana traduziu, e em muitas outras obras dele, que ela também usa aqui, também está em outros momentos do livro. Então, assim, esse foi um trecho, só para exemplificar um pouco para vocês, como nessas rememorações da Casa de Repouso, ela chama a obra dele. Isso é uma coisa que é do livro inteiro, isso é muito presente no livro inteiro. Né? Uma outra coisa que ela faz também é tocar na questão do bilinguismo, né? Trazendo uma série de trechos em inglês e comentários sobre as expressões nas duas línguas. Né? O Beckett era um escritor bilíngue. Além de reflexões linguísticas e sobre os significados dos termos, né, algo muito característico da obra dele. A questão da erudição também está muito presente. Então, citações de outros escritores vêm à mente do protagonista o tempo todo. Ele está o tempo todo relacionando o que ele vive ali com a literatura e com outros autores. Então, alguns exemplos são menções no livro a Ronsard, Proust, Melville, Corneille, Breton, Molière, Yeats, Victor Hugo e, é claro, James Joyce, que é uma presença bastante marcante aqui. Nas recordações do protagonista, 3 figuras se sobressaem. Ele volta muito para 3 figuras principais. O Joyce, a mãe dele, a May, e a esposa dele, a Suzanne. O Joyce é a presença maior no primeiro tempo do romance, como grande autor admirado por Beckett, o conterrâneo que abriu as portas de sua casa em Paris e o acolheu quando jovem. A amizade dos 2 irlandeses tem bastante destaque na obra. Para May ficam as farpas. É sabida a relação conflituosa que Beckett tinha com sua mãe e o romance aborda a questão frontalmente. Suzanne, além de companheira, surge como a metade corajosa que faltava ao escritor, já que foi ela a responsável por bater de porta em porta tentando emplacar os escritos de Beckett. Outras figuras importantes na vida do autor também marcam presença, como o Jérôme Lindon, o editor da Minuit, responsável pela publicação da trilogia romanesca, o ator e diretor Roger Blanc, que decide encenar o Esperando Godot pela primeira vez, funcionários e amigos do escritor, tanto em Paris como em Roussillon. Então, o romance ele traz toda essa constelação de pessoas significativas na trajetória do Beckett, iluminando o papel de cada uma. Quanto à obra, há referências explícitas à prosa beckettiana,
com menções a Sobressaltos, que foi o último texto escrito por Beckett. Então, tem referências dele escrevendo isso, dele refletindo sobre isso na Casa de Repouso, aos romances Moló e o Inominável, aos inclassificáveis Mal Visto, Maldito e Companhia, e também às peças Esperando Godot e Todos os que Caem. Essas associações elas surgem através de expressões, cenas, temas, reflexões do narrador, ou mesmo através da própria linguagem do romance, que em diversos trechos procura reproduzir o fluxo do discurso beckettiano e sua poesia. Um bom exemplo é o trecho em que, em uma sessão de fisioterapia, a peça Não Eu é evocada, o Not I, é evocada através de reflexões sobre a velocidade e sobre a própria boca da fisioterapeuta. Então, esse trecho eu não trouxe, mas é curtinho, acho que dá tempo de eu ler. Então, por exemplo, esse trecho ele está fazendo fisioterapia, e aí a boca da fisioterapeuta vai trazer essa rememoração. Então, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, pesadelo de minha infância, tantas noites passadas entre os dentes dessa bela boca, dentes afiados como navalhas, guiados pelo apetite feroz de um estômago que a noite me impedia de distinguir, dentes na ponta de uma língua carinhosa e quente, língua envolvente, irresistível, que se esfregava imprudentemente passando pelos incisivos, o cutelo. Pesadelo com essa boca na qual me encontrava, inteiro ou partido. Ainda um pouco de mim nessa boca incontrolável. A boca doce no qual me aventurava no começo, sem a menor desconfiança. Animal intrépido, jovem Sam, fogoso. Avançava de acordo com minha própria vontade, preso pelo calor dos lábios úmidos e pela voz de sereia que fazia as paredes vibrarem. A boca úmida era um mar calmo que me lavava com sua língua, áspera, na medida certa, para que eu me entregasse. Eu me entregava sempre, até tudo tremer, até que uma névoa espessa tomasse conta de meus pensamentos, que as correntes mudassem progressivamente, que uma onda anunciadora crescesse lentamente e me levasse na tempestade. Eu me entregava à tentação mais irreprimível, inteiramente pronto para essa boca que me aspirava de forma tão incontrolável que eu desaparecia completamente dentro dela, aspirado por essa bela boca, envolvido pela língua quente que me apertava até o pescoço. Fim de citação. Bom, mas talvez a aposta mais ousada da autora, né, em relação a isso da obra dele, né, esteja na última parte do livro, no terceiro tempo. O terceiro tempo do romance, que é o momento em que o autor de fato se aproxima da morte, é inteiramente descrito com alusões a cenas de filme, o curta-metragem roteirizado por Beckett e protagonizado por Buster Keaton. Aqui, no filme, né, um idoso, que é o personagem do Buster Keaton, tenta fugir de qualquer olhar que o observe, isolando-se em seu apartamento. Ali, ele abre uma pasta e passa a rasgar fotografias que parecem remetê-lo a etapas marcantes de sua vida. O curta-metragem funciona para que Becerril relacione o que ocorre ao personagem de Keaton ao fim do próprio Beckett, mesclando os pensamentos do protagonista às cenas do curta-metragem, em uma narração fragmentada, da qual fazem parte diversas vozes em direção à morte do protagonista. A canção de ninar final, escrita em gaélico, fecha o ciclo em que o fim retorna ao começo. Então, esse já é o final do livro, né? Bom, agora, já me aproximando aqui do final, eu acho que a gente pode pensar que toda essa mobilização que ela faz do universo beckettiano, né, e também desses exemplos que eu trouxe aqui, essa mobilização desse universo ela vai ser reconhecida por um grupo muito restrito de leitores, né, que são aqueles que têm familiaridade com a obra do Beckett. Mas, fora desse sistema de referências, o romance pode ser lido como uma narrativa sobre a vida de um escritor e suas obsessões, sobre a morte, a velhice, a decadência do corpo, o tratamento aos idosos, a passagem do tempo e a memória. Temas também contemplados na obra beckettiana. O expediente do gatilho que puxa toda uma rememoração, que ela usa o tempo todo, né, nada mais é do que a própria estratégia proustiana da memória involuntária. Então, além do Joyce, Proust também é um dos autores com os quais Beckett dialogou ao longo de sua obra, e a autora também evoca isso.
Então, mesmo sem saber nada sobre o Beckett, um leitor desavisado irá transitar entre alguns de seus temas e também conhecer sua vida, já que a autora, de fato, se utiliza de sua biografia. A leitura do romance também pode sugerir um caminho inverso, levar as pessoas a se interessarem por Beckett e sua obra a partir da leitura de Tempo Final. Há alguns meses, eu tive a oportunidade de mediar um clube de leitura sobre esse romance. As pessoas que já conheciam e eram leitoras do Beckett relataram uma certa resistência à ideia do romance. Um medo de não gostar, as pessoas de achar que ela estava sendo ousada demais, ou um medo de não gostar do Beckett que ela traria. Essa ideia de uma resistência a essa ideia de transformar o Beckett em um personagem. Foram coisas que algumas pessoas relataram. Mas essa sensação, para a maioria das pessoas, se dissipou ao longo da leitura, principalmente ao encontrarem uma narrativa bastante sofisticada que dialoga bem com o universo beckettiano. As pessoas que tinham pouco ou quase nenhum contato com a obra do Beckett ressaltaram o tema do envelhecimento, da morte e do cotidiano de um idoso como o que mais gostaram no livro, a forma que ela retrata isso, né? E eu acho que essa experiência dá uma medida dos caminhos de recepção que esse livro pode atingir, né? Porque ele certamente vai acionar botões diferentes diante do contexto dos leitores, né? É certo que a Becerril faz uma aposta alta e ousada, mas eu não acho que ela deixa a desejar. Eu acho que é um belo romance. É isso. Obrigado, Lívia. A gente deixa perguntas para o final. E nós vamos passar agora, então, a apresentação do Gustavo de Almeida Nogueira, doutorando aqui no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, que vai apresentar uma investigação em curso sobre as ideias estéticas do Beckett modernista em confronto com outros modernismos concorrentes no período que antecede a Segunda Guerra na Europa. O Gustavo fez um mestrado, também aqui na teoria literária, sobre questões do romance modernista do jovem Beckett, e o trabalho dele, atualmente em desenvolvimento, se chama A Estética Desantropomorfizada e Não Relacional, de Samuel Beckett, das reflexões críticas a Molloy. Então, Gustavo, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Bom, a ideia dessa fala, que provavelmente vou ter que cortar um pouco, mas vamos ver, veio quando eu desenvolvi um trabalho de conclusão de curso do Fábio, no final de 2020, e fui reler o Disjecta, né? Já tinha lido algumas vezes, mas especialmente a pintura dos Van Velde, ou O Mundo e as Calças, de 46, me chamou a atenção por outros motivos, né? Eu não tinha reparado em algumas questões que me parecia que faltavam nos ensaios seguintes, né? Então, no trabalho de conclusão de curso, eu me propus a analisar a temporalidade e a espacialidade das imagens do objeto estético na crítica beckettiana. Então, desde o Proust até o final da década de 30. Assim, então, no Grey Canon, de uma maneira geral, nas cartas e nas críticas, no Disjecta, no Proust, né? A conclusão dessa análise foi uma tendência dessas imagens, ao longo da década, a ganhar um caráter mais marcadamente temporal do que espacial ao longo dos anos, né? Acabei não indo adiante, não incluindo os escritos do pós-guerra, pela limitação de espaço e do tempo à época. Então, essa fala é um pouco uma continuação disso e o compartilhamento de algumas questões, porque provavelmente isso vai entrar na tese. Bom, esse ensaio de 46, a pintura dos Van Velde, apresenta algumas questões, colocando-as mesmo no centro da discussão, certos pontos que parecem sumir, ao menos de modo explícito, nos dois ensaios seguintes,
Pintores do Impedimento, 2 anos depois, de 48, e Os Três Diálogos, de 49. Né? E em menor grau também nas discussões da correspondência, né? Especialmente com Dutuit. Bom, alguns termos: a sucessão, a mudança, para usar as palavras do Beckett, e o tempo como, entre aspas, aquilo que impede de ver a coisa, o objeto, ocupa uma posição central nesse primeiro ensaio, né? Como eu pretendo ressaltar aqui na fala. E de tal modo, como me parece, a sucessão, a mudança e o tempo nunca haviam ocupado na crítica beckettiana nos outros ensaios do Desiecta, salvo engano. Mas enfim, eu vou começar por uma outra questão, antes de me ocupar disso. O Beckett diz nesse ensaio que uma boa parte das tentativas de representação do tempo na pintura apostam na solução de congelar o tempo. Ele chama os pintores que procedem desse modo como realistas, colocando entre aspas, como os pintores que ele chama de realistas fazem esse congelamento. Eles pegam uma queda d'água, a representam e dizem que isso é a representação do tempo do movimento. O que se vê então é uma queda d'água congelada. Poderíamos dizer que haveria uma sugestão de movimento nessa representação. A primeira coisa que vem à mente são os impressionistas. Mas Beckett não segue por esse lado, por sugestão de movimento. Ele diz o seguinte: que não venha mais nos encher o saco com suas histórias de objetividade de coisas vistas. De todas as coisas que ninguém jamais viu, suas quedas d'água são seguramente as mais enormes. Então, alguns pontos que eu quero ressaltar aqui nessa fala do Beckett, que são mais ou menos, na verdade, o mesmo ponto. A tentativa de representação do tempo pela via mimética, escolhe uma queda d'água, representa a queda d'água. A escolha de repertório, escolha de um objeto, de um tema, de um referencial externo que se adeque ao propósito de representação do movimento, a uma intencionalidade que precede a escolha do repertório. E uma busca externa, não interna, que é uma questão importante para esse ensaio. O primeiro ensaio publicado no pós-guerra, que é um ensaio que precede por um ano o ensaio O Mundo e as Calças, conclui com algumas palavras eloquentes e ilustrativas justamente a respeito dessa busca externa e não interna. É um ensaio McGreevy sobre Yeats, um grande amigo do Beckett, o McGreevy, sobre o Yeats, publicado ainda em 45. Ao fim dessa breve resenha, 2 páginas, lemos o seguinte, eu recorto a citação um pouco. O estar na rua quando tudo se passa no quarto, o estar no quarto quando tudo se passa na rua, ou Helena, não faz mais sentido ou menos sentido do que uma vendedora de maçãs. Nem asnos fazem mais sentido do que homens, nem o sangue de Abel mais do que o comum, nem a manhã mais do que a noite, nem a busca interior mais do que a exterior. O problema restaria o mesmo, porque tanto a busca interior quanto a exterior, e essa é uma das distinções entre os irmãos Van Verde, ele vai falar, um deles, o Gir, é voltado para o exterior, o Bram para o interno. Mas essa equivalência de busca interior e exterior coloca a mesma questão para o trabalho imaginativo para o sujeito artista. Eu vou regredir mais ainda, antes de adentrar o ensaio, ao primeiro romance do Beckett, não publicado postumamente, o Dream of Fair to Middling Women, com a imagem da queda d'água em mente, para a seguinte passagem, que está colhida no Desiecta. O narrador diz: a presença do real era uma praga, porque não dava folga à imaginação. Esse parágrafo, inclusive, tem uma conclusão interessante, como que as avessas dos escritos do pós-guerra, nesse mesmo parágrafo ele conclui assim: afirmamos e defendemos enfaticamente, entre parênteses, ao menos para efeito deste parágrafo, que o objeto que se torna invisível diante de nossos olhos é, por assim dizer, o melhor e mais brilhante. Isso parece justamente o oposto, como é colocado no pós-guerra, do objeto, enfim, na pintura do Van Verde, a gente poderia dizer que não é um objeto que não se torna invisível diante de nossos olhos. O oposto, fazer o objeto ver, suspenso, não relacional, como o Bram faria, é o que o Beckett celebraria. Bom, a frase discute a construção dos personagens no Dream, dessa presença do real, que é uma praga, porque não dá folga à imaginação, e coloca o narrador desejando que suas criaturas, entre aspas, se comportem, reclamando que eles nos decepcionam, esses personagens, porque seus movimentos não são previsíveis ou controláveis. Isso sugere uma inadequação que poderia parecer, em um primeiro momento, dizer respeito a algo real a ser seguido,
há um referencial externo dos modelos dos personagens que havia, de fato, para grande parte dos personagens desse primeiro romance, né? Essa inadequação diz respeito não aos referenciais externos, na verdade, mas à impossibilidade de controle do movimento, da sucessão dos personagens e, uma palavra, da temporalidade na própria composição, né? Assim, a crítica ao Balzac, voltando à crítica famosa do Beckett ao Balzac, que se segue a respeito do controle dos movimentos dos objetos personagens, dirige-se tanto a uma inadequação à vida e ao ser humano, como ele disse, isso não tem nada a ver com a vida ou com o humano, né? Quanto à própria imaginação do sujeito criador, como inadequados a esse real, né? Vou lendo a passagem sobre Balzac. Ele, Balzac, é o mestre absoluto do seu material. Faz o que bem entende com ele, pode prever e calcular até a mínima vicissitude. Pode escrever o desfecho de seu livro antes de ter concluído o primeiro parágrafo, porque transformou todas as criaturas em repolhos mecânicos, e tem certeza de que permanecerão imóveis onde necessário, né? A ideia da imobilidade aqui é importante. Ou indo e voltando na velocidade na direção que ele escolher. Mas por que chamar uma destilação de Euclides e Perrault de cenas da vida? Por que comédia grifado humana, né? No ensaio de 46 é dito de Geert Van Velde que ele se realiza, que o Geert Van Velde realiza o homem no que ele tem de mais inabalável, a sucessão, ilustrada pelo rio de Heráclito. Uma sucessão que não seria controlável ou estável ou que se poderia a vontade do criador barrar ou parar quando bem ele entenderia, né? No caso da literatura, do romance, essa crítica da temporalidade incide sobre o controle dos movimentos, como que por cima de um tempo congelado do narrador da terceira pessoa, né? Indo agora para outra forma de congelamento, a passagem dos realistas na pintura dos Van Velde. A passagem que eu citei dos realistas é essa. Aqui as artes representativas têm se agarrado, desde sempre, o Beckett pergunta, a querer parar o tempo representando-o, né? Eu me pergunto se as artes representativas, se a literatura entra no meio disso, né? O realista, entre aspas, suando diante de sua queda d'água e praguejando contra as nuvens, não deixou de nos encantar. Mas aí ele repete a coisa. De todas as coisas que ninguém jamais viu, as quedas d'água são seguramente as mais enormes, né? Ele já dizia isso na Carta de 34 sobre o Cézanne, né? Sobre os impressionistas, né? Os impressionistas reclamando que o objeto não parava quieto, né? Em um momento já avançado do ensaio, Beckett recoloca essa questão central. Como representar a mudança, então? Para o pintor, a coisa é impossível. É de resto da representação dessa impossibilidade que a pintura moderna extrai boa parte de seus melhores efeitos. A representação dessa impossibilidade seria um ponto máximo de desenvolvimento da história da pintura para o Beckett, né? O que é a pintura moderna para o Beckett? Essa parece ser a pergunta que ele extensamente não responde no início do seu ensaio, né? Ele ocupa-se em parodiar os mais diversos discursos que buscam, cada qual à sua maneira, definir critérios de avaliação de atualidade das obras e do que seria meritório de ser chamado de pintura moderna. No início do ensaio, então, ele começa contando a vida de um objeto, de um quadro, né? Um quadro criado na solidão e em seguida sempre arrebentado, remendado, adulterado, abandonado, confundido por outra obra, erram o nome dos autores, descobrem uma outra coisa, quando adentra a esfera pública. Então ele coloca a ideia do particular e do público em choque, né? Do mesmo modo, ele vai fazer isso com enumerando, né, os mais diversos discursos correntes sobre a definição de arte moderna e seus critérios de avaliação, né? Do que se diz a um amador de artes, alguém que simplesmente entra numa exposição e quer ver os quadros, né? Após uma série de paródias dos discursos estéticos em voga, chega enfim a sua voz, o que eu imagino que é a voz beckettiana, introduzido por nunca dizem a ele, ao amador, e ele diz: tudo que se pode dizer deles, os quadros, é que traduzem com mais ou menos perdas absurdos e misteriosos impulsos rumo à imagem, que são mais ou menos adequados frente a obscuras tensões internas.
Ora, como medir, então, esse nível de adequação? Ou seja, a relação entre intencionalidade e realização dessas obscuras tensões internas. Aqui eu tenho a percepção, num primeiro momento, de que essa equivalência da busca interna e da busca externa estaria sendo, na verdade, mais jogada para a busca interna. Mas, enfim. O Beckett, em seguida, quebra a possibilidade de medir esse grau de adequação entre uma imagem interna e uma realização. Né? Ele fala, quanto a decidir por si próprio sobre o grau de adequação, nem pensar, já que não estamos na pele do retesado, do pintor. Ele mesmo não sabe de nada, na maior parte do tempo. Ou seja, não haveria um referencial interno, não há uma imagem pronta, um referencial interno estático, uma imagem pronta e depois a realização. Né? Seria uma outra forma de ver como a busca interna e a externa se equivalem. O objeto não está estático, não há uma imagem na mente do pintor impressa a qual ele vai buscar. Essa imagem vai mudando constantemente. Então a busca interna ou uma busca externa daria na mesma. Isso é uma hipótese. Mais adiante ele fala ainda no ensaio. Ele diz o seguinte, não se trata em absoluto, quando você está diante de um quadro, não se trata em absoluto de uma tomada de consciência, mas de uma tomada de visão, quando está diante do quadro do Bram van Velde. E uma tomada de visão no único campo que se permite, às vezes, ver sem mais, que concebe brevemente a seus fiéis que nele ignorem tudo que não é aparência, o campo interior. Né? Então, novamente, ele coloca, o campo interior é o campo de tomada de visão. Ainda assim, não se há, enfim, ele retoma, o coeficiente de adequação é sem interesse. Não dá para saber, há uma tomada de visão frente ao quadro, mas não se sabe o que é intencionalidade, o que é realização. E ele justifica de uma maneira interessante, de uma outra maneira. Pois perdas e ganhos se equivalem na economia da arte, onde o calado ilumina o dito e toda presença é ausência. Né? Isso parece um pouco, e é uma hipótese, algo relacionado à indiferença nos três diálogos, quando ele fala a patética antítese posse e pobreza, né, sobre a qual o Beckett se pergunta se todos já não estariam cansados. Eu me pergunto se essa patética antítese posse e pobreza está relacionada a essa economia da arte, onde o calado ilumina o dito e toda presença é ausência. Né. Isso valeria particularmente mais para a literatura, parece. Como Peter Boxall, no The Value of the Novel, lembra reiteradamente que na palavra, na literatura, a única presença que a palavra pode evocar é uma ausência. Né? Bom, pensemos em outra relação com a literatura e com as artes plásticas. Se nesse ensaio o Beckett pergunta como representar a mudança, é a pergunta central do ensaio, ele diz, recusaram-se ambos, os irmãos Van Velde, cada um a seu jeito, aos vieses. Não são nem músicos, nem literatos, nem cabeleireiros. Para o pintor, a coisa é impossível. Eu não sei se há algo implícito aqui, que os músicos, os literatos ou os cabeleireiros teriam mais chance em representar a mudança. Mas enfim, isso me fez lembrar uma coisa interessante, que parece uma coisa às avessas da carta alemã. Né? Quem antecede quase uma década, esse ensaio é de 37, o ensaio é de 46, e nela a impossibilidade de chegar a uma representação de mudança é colocada especialmente para a literatura. Né? Geralmente enfatiza-se as polaridades nessa carta de superfície e profundidade, ao falar das imagens famosas de cavar buracos na linguagem. Essa é a direção do movimento da tarefa a que se propõe, né? Entre superfície e profundidade. Mas atentando para o léxico aqui, há um propósito, o programa, a intencionalidade. O Beckett usa muito as polaridades de estagnação e movimento, ou mudança, na carta alemã. Diria, talvez mais até do que a superfície e profundidade. Trazendo isso para essa questão, para como a questão da mudança, da estagnação e movimento está colocada na carta alemã e discute, e é retomada, é discutida no ensaio do pós-guerra, eu destaco algumas palavras da carta alemã. Ele fala das palavras, uma sacralidade paralisante. A terrível e arbitrária materialidade da superfície da palavra não seria capaz de ser dissolvida. Então, dureza e petrificação são
intuídas pelo cavar. Também essa solidez pétrea está em seu comentário sobre a Stein, que ele fala, pelo menos a textura da linguagem tornou-se porosa. No outro polo, o do movimento, ele diz, aquilo que está à espreita, por trás, seja algo ou nada, comece a vazar. Então esse jogo entre solidez e liquidez, as polaridades entre petrificação e movimento, me parecem imagens contínuas, né? Imagens, uma espécie de continuidade da carta alemã para esse ensaio do pós-guerra. Aqui no ensaio de 46, ele retoma o problema entre a linguagem e as artes plásticas de uma outra maneira, com uma impossibilidade de se fazer crítica de arte. Ele fala, a linguagem aprisiona em sua grade sintática, né? O problema maior seria situar a percepção que um quadro do Bram van Velde coloca no tempo por meio das palavras, né? A impossibilidade de escapar da temporalidade da linguagem. Ele fala, em Bram, lidamos com um esforço de apercepção tão exclusiva e ferozmente pictural que nós, cujas reflexões são todas feitas de murmúrios, temos enorme dificuldade de concebê-lo. Não concebemos senão ao aprisioná-lo numa espécie de grade sintática, situá-lo no tempo, né? É curioso notar também que neste ensaio, talvez em contraste à carta alemã novamente, parece que os músicos literários têm mais chance, né, de representar essa mudança por meio de uma temporalidade da linguagem, da palavra, dos músicos e talvez dos cabeleireiros. As imagens que emprega aqui, os quadros de Bram impõem o silêncio ao espectador. Não obstante, as palavras começam por vazar. Novamente, esse lexo da solidez e do movimento, né, do vazar. Ele fala, não se trata nem um pouco de um silêncio perturbado, frente aos quadros do Bram, a julgar pelas eloquentes refutações que acabam, não obstante, por vazar. E no parágrafo seguinte ele diz, pois cada vez que se quer fazer com que as palavras executem um verdadeiro trabalho de transbordamento, então novamente esse lexo do vazar, do transbordamento e da petrificação, cada vez que se lhes quer fazer expressar outra coisa que não palavras, elas alinham-se as palavras de modo a anular-se reciprocamente. A frase final surpreendente, vinda do Beckett, ele fala, é sem dúvida o que dá à vida todo o seu encanto, o fato das palavras se anularem reciprocamente. Enfim, uma coisa que me chama muita atenção nesse ensaio também são os tons de êxito que ele coloca, tanto ao falar do Bram quanto a falar do Gir. É uma coisa que some totalmente no Pintores do Impedimento e mais ainda nos Três Diálogos, né? Falando sobre o Gir, ele fala, ele realiza o homem, se preferirem, naquilo que ele tem de mais inabalável, na certeza de que não existe nem presente, nem descanso. Só lendo isso da última vez para o trabalho que eu me dei conta do quão longe isso está, né, esse lexo do Pintores do Impedimento e mais ainda dos Três Diálogos. E nas próprias cartas com o Georges Dutuit, isso em questão de 2 anos simplesmente some, né, esse lexo de ele realiza o homem, se preferível, se preferirem, né, é estranho. Enfim, é justamente para Bram a quem Beckett se voltará, e não o Gir, que realiza o homem e que, de fato, daria conta de representar a sucessão, o movimento, o rio de Heráclito. O Gir é justamente o esquecido, ele volta para o Bram nos Três Diálogos, nas discussões e diariamente, né? Nas cartas a gente vê, por exemplo, ele briga com o Henri Hayden, por exemplo, por conta do Bram van Velde. Ele fala, acho que eu não vou ver mais o Henri Hayden, porque eu falo para ele que ele não consegue ver essa garrafa. Ele fala, sim, eu consigo ver essa garrafa. Então eles nunca mais conversam por meses. Enfim, as cartas provam a importância que o Bram ganha para o Beckett, e estranhamente, novamente, como o Gir some, né? No Pintor do Impedimento ele ainda aparece, mas ele simplesmente não aparece mais nas correspondências. Enfim, as definições dos dois pintores, então. O Gir pintaria a sucessão, o movimento, a certeza de que não há presente ou descanso, e o Bram pintaria a extensão, uma imagem que o Beckett definiria como uma imagem não relacional, uma imagem idealmente estática, né? Começamos pelos comentários sobre o Bram. Ele diz tratar-se de uma pintura
aspas, da coisa em suspensão, diria de bom grado da coisa morta, idealmente morta, se esse termo não tivesse tantas associações deploráveis. Ele diz, é a coisa só, isolada pela necessidade de vê-la, pela necessidade de ver. Né? Então seria o oposto, seria a coisa idealmente estanque, o oposto da sucessão. Né? É uma resposta engraçada para uma pergunta central, que é como representar o movimento, como representar a mudança. Né? Essa necessidade de ver, que ele diz, no que ela implica de não facultativo no ensaio As Duas Necessidades e na obrigação de expressar dos 3 diálogos, essa necessidade é constatada aqui a ideia do simples direito nas artes. Ele diz, estamos distantes do famoso direito da pintura de criar seus objetos, igualmente distantes das arlequinadas do surreal. No ensaio seguinte, no Pintores do Impedimento, seu critério de avaliação da pintura moderna exclui os surrealistas, né, porque a preocupação deles recairia exclusivamente sobre questões de repertório, entre aspas. Né. Então não se trataria simplesmente de criar um objeto que seria próprio das artes, seria algo além disso, seria uma necessidade de ver o objeto idealmente estático. É isso, galera. A sua fala capturou a queda d'água, a sucessão e a interrupção perfeitamente. Ela, depois a gente vai comentar isso tudo, mas ela se articula com falas de ontem, a fala da Ana, a fala do André, e tem coisas boas para a gente discutir mais tarde. Bom, eu passo, obrigado, Gustavo. Eu passo agora, então, a terceira fala da sessão, que é do Felipe de Souza Santos, que está intitulada Samuel Beckett dirige Play, da colaboração com Jean-Marie Serrault, a encenação no Schiller Theater Werkstatt. Então, está centrada nas direções do Beckett, da peça que ele escreveu envolvendo o triângulo amoroso que vocês conhecem. O Felipe está começando um pós-doutorado sobre esse assunto. Ele é não só estudioso do Beckett, mas também diretor e encenador do Beckett, ator. Ele tem uma experiência longa, ele vem da EAD, com não só o ensino do teatro, como também a prática do teatro. E ele tem 2, digamos, estágios de estudo na obra do Beckett. Um primeiro mestrado dele, que foi desenvolvido na PUC com a Betty Bright, que foi professora da casa também, intitulado Poética do Fracasso, Dramaturgia e Encenação no Teatro de Samuel Beckett, que fazia uma leitura muito curiosa dos espaços e do tempo no Beckett a partir do Bakhtin. E um doutorado que foi construído a partir do cotejo da figura do Beckett encenador e do Beckett dramaturgo, como um papel dialoga com o outro, e resultou na tese Falhar Melhor, Dramaturgia e Encenação no Teatro Final de Samuel Beckett, dos manuscritos aos Theatrical Notebooks. Então, vou pedir para o Felipe assumir a palavra. Obrigado. Deixa eu ver se está captando aqui. Assim, né? Acho que está bom. Vou fazer só uma pequena correção por uma rixa histórica aqui na USP. Né? O Fábio mencionou que a minha formação em EAD, na verdade, a minha formação no Departamento de Artes Cênicas aqui da ECA. Né? A EAD é a escola que a gente tem, eu fui professor de EAD por um ano, é a escola de formação de atores que a gente tem no mesmo edifício aqui das Artes Cênicas, só que à noite, aqui na USP. Né? Então, elas são complementares. Né? Minha fala ela é um desdobramento da tese de doutorado, na verdade, onde, como o Fábio falou muito bem, eu trabalhei essa questão do trabalho do Beckett como dramaturgo e encenador e como a experiência de encenação do Beckett, que começa em 67, com uma encenação do fim de partida, vai reverberar na construção dos textos dramatúrgicos a partir do Notai. Né? Então, eu estudei o arco final da dramaturgia dele, de Notai até Watchware e a sua transformação na peça televisiva Vasvu.
O que eu vou apresentar hoje, para mim foi muito instigante, eu peguei como gancho o material do Disjecta, né, que estamos todos aqui dialogando nesse simpósio, e com relação a uma peça que eu nunca havia refletido sobre, que é o Play, e que, na verdade, para todo o estudo que eu fiz no doutorado, ela é primordial. Então, eu já começo meio que me corrigindo com o título, né? O Fábio mencionou já, Samuel Beckett dirige Play, da colaboração com Jean-Marie Serrault, a encenação no Schiller Theater Werkstatt. Durante a pesquisa, eu já descobri outras coisas, né, que amplificaram esse ponto de partida. Então, eu vou começar com a apresentação e a gente vai chegar lá. Refletir sobre a encenação de Samuel Beckett para a peça em um ato Play, 1963, levada ao palco do Schiller Theater Werkstatt no ano de 1978, inevitavelmente exige que recuperemos as experiências prévias de Beckett como conselheiro de outros encenadores europeus em versões anteriores de montagens desta obra dramática que precede os dramatículos beckettianos. Play foi escrito originalmente em inglês e traduzida para o francês por Beckett como comédie. A primeira encenação da peça ocorreu no Hummer Theater, na cidade alemã de Donau, em 14 de junho de 63, com tradução para o alemão de Erika e Elmar Tophoven, e encenação de Derek Mendel, bailarino, coreógrafo, ator e diretor, para quem Beckett havia escrito Act Without Words 1, em 1956. Apesar de ter acompanhado poucos ensaios e ter assistido ao resultado final da encenação, a montagem não contara com o aconselhamento de Beckett durante todo o processo de criação, como ocorrera com as estreias americana, francesa e inglesa de Play. A estreia americana aconteceu no palco do Cherry Lane Theatre em 4 de janeiro de 1964. A inglesa ocorreu no Old Vic Theatre de Londres em 7 de abril de 1964. E a premiere francesa foi encenada em Paris, no Pavillon de Marsan, em 11 de junho de 1964. A peça foi publicada por Faber & Faber e Edition de Minuit, em 1964, e pelo número 34 da revista Evergreen Review, de dezembro de 64, sendo que essa edição, feita pela revista americana, foi a única a apresentar as revisões finais feitas por Beckett em relação à dramaturgia original, a partir dos achados cênicos advindos das mencionadas produções, nas quais atuou como conselheiro e diretor, jamais sendo reeditada por nenhuma das casas editoriais responsáveis pela publicação das obras do dramaturgo e encenador. Posteriormente, a edição de Faber & Faber do Teatro Completo de Samuel Beckett incorporaria ao texto parte das alterações oriundas dos ensaios das encenações de George Devine e Jean-Marie Serrault, tais como a definição do spot de luz que ilumina os rostos dos 3 personagens, incidindo de forma móvel a cada troca, descartando a possibilidade de iluminar as 3 faces através de spots de luz fixos, que Beckett considerou insatisfatória nos ensaios de Spiel, na Alemanha. A descrição da estrutura das 3 urnas, com suas aberturas traseiras, descartando o formato arredondado, conforme havia sido feito na estreia alemã, para que os 3 atores permanecessem sentados em seus interiores ao longo de toda a representação. O detalhamento da repetição final, ou da capo, onde foram incorporadas as alterações estabelecidas nas encenações inglesa e francesa, que introduziram um refrão abreviado, cortado rapidamente durante o riso da segunda mulher, W2, como abertura do fragmento da segunda repetição. A iluminação menos intensa na repetição e vozes menos intensas de forma correspondente, seguido de um esquema proposto pelo dramaturgo encenador, detalhando cada variação de luz e vozes, desde o refrão inicial até o fragmento da segunda repetição. A característica das vozes aceleradas, iniciadas após a repetição 1, e que aumentam gradativamente até o final da peça. E, por fim, a mudança na ordem dos discursos durante a repetição final, desde que compatíveis com a continuidade das falas dos atores, conforme a ordem proposta por Beckett para o interrogatório, uma inversão da ordem da primeira repetição durante a repetição final. Beckett comentaria a solução de diminuição gradativa da luz e redução da intensidade vocal durante o da capo, desenvolvida primeiramente com Serrault e aprofundada na encenação dirigida por Devine com a National Theatre Company, estreada no Old Vic Theatre, em carta a Alan Schneider, datada de 11 de abril de 1964. E eu cito: "Voltei de Londres há alguns dias diretamente para cá para respirar.
muito cansado. Muito satisfeito com a produção. Os 3 atores e George estavam maravilhosos. Desenvolvemos uma variação interessante em relação à repetição. Devo falar sobre isso quando nos encontrarmos. Muito difícil de explicar no papel. Fim da citação. Samuel Beckett esteve envolvido nessas 3 encenações de play de formas diversas. No caso da encenação americana, o dramaturgo e encenador aconselharia o diretor Alan Schneider, que se tornaria, ao longo dos anos, uma espécie de representante da visão teatral do irlandês dos Estados Unidos. A parceria entre ambos se iniciara no período em que Schneider encenara Waiting for Godot, um notório retumbante fracasso de público apresentado em Miami. E Play representa uma das primeiras encenações em que Schneider contaria com o olhar de Beckett como uma espécie de norteador da pesquisa cênica da encenação. Esta montagem da peça seria muito significativa dentro da relação futura de parceria entre Beckett e Schneider, uma vez que, nesta encenação, o diretor norte-americano sucumbiria à pressão de seus produtores e solicitaria a Beckett a permissão para a retirada do da capo ao final da peça. Mesmo com a relutante permissão do irlandês, Schneider se arrependeria profundamente deste equívoco, talvez o motivo para sua postura nas montagens posteriores de absoluto respeito ao texto dramatúrgico beckettiano. A encenação inglesa representaria um marco importante dentro da evolução de Beckett como encenador, uma vez que foi nesse processo de encenação, de play, que o dramaturgo encenador conheceu aquela que se tornaria a mais importante colaboradora de seu teatro, para quem o irlandês conceberia o dramatículo Footfalls, a atriz inglesa Billie Whitelaw. A encenação dirigida pelo amigo George Devine seria marcada por uma polêmica histórica. Em dado momento, ao longo dos ensaios, o elenco composto por Whitelaw e mais 2 atores britânicos reclamaria ao diretor do teatro, Kenneth Tynan, acerca da imposição de Beckett em relação à direção de Devine, no sentido de desenvolver uma aceleração de enunciação dos 3 monólogos a ponto de se tornarem ininteligíveis. Mantendo o conflito central em cena restrito ao confronto entre o foco de luz inquisitorial, que bombardeia sucessivamente os 3 protagonistas, e as divagações individuais que remetem ao triângulo amoroso, exposto, de certa forma, através de 3 figuras emparelhadas dentro de grandes urnas ao longo de toda a ação dramática. Ao receber a reclamação, Tynan, endossado pelo ator Laurence Olivier, teria um rompante explosivo em uma discussão acalorada envolvendo Beckett e Devine, que culminaria com a subsequente pressão para que o dramaturgo e encenador abandonasse os ensaios e interrompesse o aconselhamento a Devine, o que não foi atendido tanto pelo irlandês como pelo encenador inglês. Segundo Stanley Gontarski, em resposta à interferência agressiva em relação ao processo de criação dos ensaios, Beckett alteraria a rubrica da peça de, aí eu cito, Whole Movement as Rapid as Possible, presente no datiloscrito número 5, para, e eu cito novamente, Rapid Tempo Throughout. A radicalidade de Beckett, expressa na ruptura da ação dramática em Esperando Godot, seria redimensionada em Play através da eliminação completa de movimentos dos atores, o que geraria um contraponto ao ritmo frenético das falas dramáticas proposto pelo dramaturgo encenador. Este episódio proporcionaria a Beckett um dos elementos mais importantes e definidores de sua futura encenação no Schiller Theater, em 78, a medida exata do trabalho de expressão vocal dos atores em relação ao texto de Play. Por um lado, exacerbando a rapidez aliada à precisão da enunciação das falas da peça, algo que mais tarde seria radicalizado como procedimento formal cênico central em Not I. E, por outro lado, estruturando tecnicamente o procedimento metodológico beckettiano de atuação, elevado ao status de partituras vocais elaboradas e minimalistas, se assemelhando a uma partitura musical. Ao mesmo tempo, Beckett ficaria impressionado com a qualidade da atuação de Whitelaw, que seria escalada alguns anos mais tarde, em 1971, para representar Mouth na famosa encenação de Anthony Page, com colaboração do dramaturgo encenador, que posteriormente seria filmada pela BBC Television. Whitelaw protagonizaria ainda 2 encenações das encenações mais emblemáticas dirigidas por Beckett, Footfalls, em 1976, e Happy Days, em 1979. Nesta colaboração com a encenação de Devine,
Beckett redimensionou a caracterização física dos rostos dos 3 atores. E acho que isso a gente consegue ver na primeira... na segunda e na terceira, Fábio. Fotos já do filme, né, da peça. No intento de evitar a caracterização heterogênea da encenação alemã de Derek Mendel, que a gente vê na primeira fotografia, criticada por Suzanne, propondo uma espécie de máscara terrosa que conferia aos rostos um aspecto similar ao das urnas, de envelhecimento e degeneração física, dando mais unidade ao aspecto visual central de Play. A primeira montagem francesa, dirigida pelo renomado encenador Jean-Marie Serrault, proporcionaria a Beckett outro elemento que repercutiria igualmente em sua encenação alemã de Play. Os relatos expostos em cartas e diários de ensaios apontam que Serrault, sobrecarregado com praticamente todas as funções ligadas à encenação, atuação, iluminação, cenografia, figurinos, etc., além da complexa adaptação de um espaço cultural amplo, o Pavilhão de Marsan, que concentraria outros eventos artísticos durante a temporada de Comédie, conforme apontou James Knowlson, como a apresentação de Double Music, de John Cage, e de uma encenação visualmente impactante do visionário encenador franco-argentino Víctor Garcia, de A Rosa de Papel, de Valle-Inclán, juntamente com o Retábulo de Dom Cristóbal, de Garcia Lorca. Em dado momento, confiando na presença e acompanhamento meticulosos de Beckett, permitiu que o dramaturgo encenador assumisse, por alguns dias, os ensaios da encenação. A experiência de dirigir o elenco desta primeira encenação francesa de Comédie, mesmo que por apenas alguns ensaios, possibilitou a Beckett aprimorar aspectos relativos às falas dramáticas, às repetições e à contracenação dos 3 atores enclausurados nas urnas através de seus monólogos intercalados, além de definir uma complexa técnica de iluminação, desenvolvida pela esposa e iluminadora de Jean-Marie Serrault. Ela se posicionava em uma cabine de luz situada abaixo do proscênio, iluminando os 3 rostos consecutivamente de forma separada, a partir do controle de operação na mesa de luz, o que conferia à iluminação o efeito almejado por Beckett de um inquisitor presente em cena. Este dispositivo, que utilizava, além da operação na mesa de luz, um complexo sistema de espelhos para atender aquilo que Beckett havia mencionado, de que não se importava com a iluminação ser feita a partir do urdimento do teatro, desde que não iluminasse o restante do palco, jamais seria repetido em outra encenação de Play. Michael Lonsdale, ator responsável pelo papel de M, o homem, na estreia francesa dirigida por Serrault, comentaria a respeito das instruções de Beckett para as falas dramáticas que ele, eu cito, desejava que fossem faladas com a velocidade de uma metralhadora. Os processos de ensaios das estreias inglesa e francesa chegaram a ocorrer de forma paralela por algum tempo, e o acompanhamento de Beckett em ambos os processos de criação resultou em um interessante depoimento em carta endereçado ao encenador George Devine, datada de 9 de março de 1964, onde o irlandês comenta alguns dos aprimoramentos que desenvolvera juntamente com Serrault e que gostaria de integrar à encenação de Devine. E aí eu cito: os últimos ensaios com Serrault nos levaram a uma visão do Da Capo que acho que preciso dividir com você. De acordo com o texto, ele é rigorosamente idêntico à primeira apresentação. Agora, achamos que seria muito mais efetivo dramaticamente se ele expressasse uma leve atenuação, tanto da pergunta quanto de resposta, por meio de iluminação menos intensa e talvez mais paulatina, e, correspondentemente, menos volume e velocidade de voz. A impressão de diminuição progressiva que se alcançaria, sugerindo eventual escuridão e silêncio ao termo, ou de uma aproximação infinitesimal de ambos, seria reforçada se também introduzíssemos, na reexposição, uma nuance de hesitação, na pergunta e na resposta. Talvez nem tanto em termos de redução da efetiva emissão, quanto em movimentos menos confiantes do refletor de um rosto a outro e reações menos imediatas das vozes. O conceito como um todo envolve uma mecânica de refletor mais flexível do que a que até então tinha se mostrado necessária. O inquisidor, a luz, começa a mostrar-se como não menos vítima do inquérito que os demais e também necessitado de ser livre, dentro de limites estreitos, para literalmente desempenhar seu papel, isto é, variar ainda que minimamente suas velocidades e intensidades. Talvez alguma forma de controle manual, no fim das contas.
Tudo isso é novidade e vai render mais à medida que avançarmos. Achei que era melhor submeter a vocês sem demora. Fim da citação. Ao compararmos essa carta endereçada a Devine com a carta que citamos anteriormente, endereçada a Schneider, percebemos que os procedimentos que Beckett desenvolvera ao longo dos ensaios, das encenações inglesa e francesa, visavam estruturar o que ele chamava de versão final da peça, com a intenção de que este material norteasse sua futura encenação de 1978. Portanto, sendo notória a preocupação do dramaturgo encenador com a revisão e aprimoramento do texto dramatúrgico a partir da prática da direção teatral, algo que ele passaria a realizar sistematicamente a cada encenação de sua autoria, a partir de seu trabalho inaugural dentro da seara da encenação teatral, com a direção de Endspiel no Schiller Theater em 1967. O interessante relato de Beckett acerca do desenvolvimento nos ensaios, ao lado de Serrault, da repetição final da peça no Da Capo, antecipa o mesmo procedimento prático que poderíamos denominar como apagamento, presente em encenações futuras do dramaturgo encenador, como a de Footfalls, onde a cada final dos 4 microatos, a iluminação retornaria mais fraca, assim como a voz de May, evidenciando o esgarçamento da linguagem e a dissolução da personagem fantasmática dentro do espaço cênico. A somatória de elementos como este, advindos das duas experiências práticas de acompanhamento de encenações da peça, possibilitaria a Beckett um ponto de partida preciso para a estruturação de sua encenação alemã de Play. E aí vem a segunda parte do paper agora, a parte final. A encenação alemã de Beckett através dos manuscritos de Play. O conjunto de manuscritos de Play representa uma das coleções mais extensas dentro da dramaturgia beckettiana. Composto por um total de 21 documentos, a maioria deles inéditos, divididos entre manuscritos e datiloscritos, o conjunto compreende desde o manuscrito inicial, MS 1227/7/16/6, intitulado por Beckett como Before Play, composto por 4 folhas e sem data, onde é apresentada a versão embrionária do texto dramatúrgico, ainda composta por 2 personagens masculinos e um feminino, nomeados como Psyche, Conk e Nicky, distintos entre si pela caracterização facial e cor de cabelo, dispostos no espaço cênico em 3 grandes caixas brancas, ao invés das urnas pelas quais Play se tornaria conhecida. Os manuscritos e datiloscritos referentes à elaboração da versão original em inglês da peça, totalizando 14 documentos inéditos, compreendendo desde o esboço inicial da versão definitiva da peça, contendo a alteração das caixas para 3 grandes urnas, até a fotocópia das provas do texto para a edição de 1964, publicada por Faber & Faber, passando por diversas fotocópias de datiloscritos, contendo acréscimos, cortes e alterações ao texto do segundo manuscrito, chegando ao manuscrito contendo notas de George Devine relacionadas à estreia de Play na Inglaterra. Os 4 documentos relacionados à tradução de Beckett da peça como Comédie, compostos pelo manuscrito original da tradução, e 3 datiloscritos contendo acréscimos e correções redigidas manualmente por Beckett, e, finalmente, 2 notebooks de direção preparados por Beckett para sua encenação apresentada no Schiller Theater Werkstatt. Embora não exista material documental filmado de fácil acesso relativo à direção de Play por Beckett, é possível recuperarmos aspectos e estrutura da encenação através dos manuscritos do dramaturgo encenador, especialmente aqueles que compõem os 2 notebooks de direção, conhecidos como Red Notebook e Brown Notebook, devido à cor das capas dos cadernos utilizados para anotações pelo dramaturgo encenador. Beckett produziria um grande número de manuscritos ao longo do desenvolvimento do texto dramatúrgico e da preparação da encenação alemã. Mas no que se refere ao processo da encenação apresentada no Schiller Theater, o conjunto de manuscritos que compõem os 2 notebooks mencionados podem ser considerados os documentos mais relevantes. Ao lado dos diários de ensaios de seu assistente de direção, Walter Asmus, e das inúmeras cartas trocadas com colaboradores durante o processo de ensaios em Berlim. Ao contrário do restante dos notebooks de direção desenvolvidos por Beckett para encenações de sua autoria, como Würten auf Godot, Endspiel, Footfalls, Happy Days, Krapp's Last Tape, That Time, entre outros, onde existem incontáveis e detalhadas anotações acerca de aspectos técnicos essenciais no que concerne a encenação,
como notas sobre iluminação, figurinos, cenografia, trabalho vocal e atuação, em ambos os notebooks de Play, o dramaturgo ensinador desenvolveu um intrincado trabalho centrado em particularidades do texto dramatúrgico. O Red Notebook pode ser considerado o mais complexo dos dois, uma vez que, neste caderno de direção, Beckett divide suas anotações entre questões de ordem linguística e questões de ordem estrutural e temática. Este notebook também abriga os manuscritos das encenações de Beckett para Damals, That Time, e Tritte, Footfalls, levadas ao palco do mesmo teatro em 1976. As anotações da encenação de Spiel, Play, estão no final do caderno, dispostas em 23 folhas. Estas anotações de Beckett estão divididas em duas seções principais. A primeira delas contém todo o texto em alemão de Spiel, dividido em seções dedicadas a F1, mulher 1, F2, mulher 2, e M, homem, contendo variações do texto. A segunda delas contém tabelas e listas que demonstram as estruturas e simetrias de Spiel. Nesta seção, Beckett sintetizou os acontecimentos da peça e a ordem segundo a qual eles são expostos. A tabela final, de 2 páginas, divide a peça em 4 seções. As 3 primeiras contendo 8 subseções de 3 linhas cada, a última contendo 3 subseções. Existem 9 agrupamentos temáticos, incluindo notas subtítulos, o que demonstram o funcionamento matemático de Spiel. O segundo notebook da encenação de Spiel contém as notas de direção redigidas por Beckett em inglês antes do início dos ensaios em Berlim, assim como citações da tradução alemã da peça. As notas se concentram em listas e análises estatísticas de estruturas internas da peça. Existem 2 listas em alemão intituladas 1 e 2, as quais detalham as linhas de abertura de cada fala por cada voz nas 2 sessões de Play. Beckett divide 1 em 11 sessões, 10 das quais têm 3 falas, uma de cada voz, a sessão final sem contribuição de F1, M1. A sessão 2 está dividida em 27 unidades, cada uma composta por 3 discursos. Uma tabela desenhada no verso do fólio 1 detalha os acontecimentos de cada discurso da sessão 1. Esta lista está disposta ao lado da página intitulada 1, de forma correspondente. Cada unidade do texto alemão está ladeada pelo incidente-chave em inglês. As notas no verso do fólio 5 e fólio 6 contêm 6 seções de referências de tipos de momentos específicos em Spiel, incluindo títulos como Being Seen, Will I Weary e Meaninglessness. Cada seção apresenta exemplos de ocorrência de seu tema. Cercando e seguindo o material preciso e arranjado matematicamente, existem notas mais soltas e randômicas que parecem ter sido acrescentadas durante os ensaios da peça. Estas notas são mais ambíguas, admitindo dúvidas e cortes. No verso do fólio 7 e no fólio 8, existem anotações que revelam indecisão acerca da repetição e da iluminação. O anverso do fólio 10 contém uma divisão esquemática das 2 sessões, com a listagem de todos os discursos. Dentre os elementos do texto analisados com extrema precisão nos notebooks de Spiel, Beckett definiria o trabalho vocal dos atores como, e eu cito, vozes quebradas, extorquidas sem fôlego. Pelo olho inquisitorial implacável, o refletor, chamado por Schneider de Sam, referido por Divine como uma broca dental e por Billy Whitelaw como um instrumento de tortura. Embora alguns dos pontos principais da direção de Beckett de Play, encenada em Berlim, tenham sido oriundos do trabalho prático desenvolvido durante os ensaios das produções dirigidas por Serrault e Divine, um elemento primordial para o dramaturgo encenador foi pensado a ponto de se tornar uma questão central em sua encenação: a musicalidade das falas dramáticas, que deveriam aprofundar o efeito formal da aceleração vertiginosa das enunciações dos atores. A problemática da musicalidade em Play, derivada em parte dos achados relativos ao trabalho vocal dos atores, estabelecidos nas encenações inglesa e francesa, foi evidenciada quando Beckett, em sua encenação da peça no Schiller Theater Werkstatt,
decidiu trazer um piano aos ensaios para potencializar a estrutura de partitura musical que permeia a dramaturgia e deveria ser transposta à encenação. Segundo Jonathan Kalb, e eu cito, enquanto dirigia Play em Berlim, em 1978, Beckett solicitou um piano para dar a cada um dos atores sua própria nota, a qual eles deveriam manter nas falas, mas ele acabou tendo de desistir da ideia porque eles perceberam que seria impossível atender a qualquer coisa além do tom durante a execução. Fim da citação. Mais adiante nos ensaios, Beckett diria a Asmus, e eu cito, talvez eu tenha enfatizado demais o problema das notas. Fim da citação. Nitidamente em decorrência da experiência prática, ao constatar que a materialização da encenação acontecia a partir das enunciações dos 3 atores envolvidos no jogo dramático. Portanto, dependia do elemento humano para se concretizar, algo distante do aspecto essencialmente técnico da composição e execução musicais. Walter Asmus comentaria essa questão em um depoimento acerca de seu trabalho como assistente de direção de Beckett, e eu cito, eu acho que é sobre a distância entre o ideal e a realidade. Você tem uma visão ideal de ter um piano e dar uma nota para cada um dos 3 atores. Um isto e um isto. Tão preciso quanto música no piano. E, de alguma forma, você chega a um ponto de resignação onde você percebe que existem 3 seres humanos diferentes envolvidos e que você não pode levar isso a esse nível de perfeição. Não é apenas música. Então ele desistiu e disse, tente do seu jeito. E essa é a luta. Fim da citação. Os apontamentos de Asmus e Kalb corroboram um aspecto fundamental reconhecido por alguns dos principais colaboradores de Beckett, que participaram de suas encenações teatrais e televisivas. A meticulosidade e perfeccionismo inerentes ao trabalho do irlandês como encenador de sua obra dramatúrgica demonstram a singularidade e profundidade de sua visão como diretor. Buscando permanentemente o desenvolvimento de uma metodologia de encenação que possibilitasse a transposição de textos extremamente formais e exigentes da página ao palco, o aperfeiçoamento de seus textos dramatúrgicos de acordo com as demandas específicas oriundas da materialidade da cena, além da criação de procedimentos práticos que representam uma verdadeira técnica beckettiana de atuação, Samuel Beckett se tornaria um dos principais nomes da encenação moderna de vanguarda, ao lado de Tadeusz Kantor e Bob Wilson. A encenação alemã de Spiel, no Schiller Theater, em 1978, pode ser considerada como representante do ápice da trajetória de Beckett dentro do campo da direção teatral, condensando mais de uma década de trabalho prático voltado ao estabelecimento de uma linguagem cênica singular, aperfeiçoando de forma prática, na busca do que chamava de versão final de suas peças, seus dramatículos finais. E, ao mesmo tempo, redimensionando os textos dramatúrgicos concebidos anteriormente a seu trabalho como encenador, iniciado em 1967, tais como Waiting for Godot e Play, a estética radicalmente minimalista de seu drama final. Este breve estudo comparado entre encenações históricas, onde atuara como conselheiro, e a encenação de sua autoria produzida em Berlim, buscou demonstrar um recorte da transformação de Beckett de dramaturgo em dramaturgo encenador, e como o impacto de seu trabalho na seara da direção teatral repercutiu em sua versão final da peça. Obrigado a todos. Então, eu abro para perguntas, se alguém quiser ser o primeiro. Eu tenho uma curiosidade para a Lívia e uma pergunta. Acho que está ligado? Tá, né? E uma pergunta para o Gustavo. Para a Lívia é uma curiosidade porque eu não li ainda o romance dela, e embora ela, como você colocou no início, o livro se situe nessa uma espécie de um subgênero do romance sobre escritores, pelo menos esse trecho que você trouxe para a gente,
parece que explicita também uma posição sobre a obra do Beckett, na medida em que para ela parece que obra e vida se confundem. Seja porque na segunda parte aqui ela retoma alguns episódios, quer dizer, lembranças do próprio Beckett, que na verdade são elementos que estão presentes nos livros, por exemplo, os Seixos do Molloy, né? Então é como se aqui ele explicitasse essa dimensão biográfica de algo que está num romance escrito bem antes disso. E outra é nessa maneira como ele descreve a saída dele da banheira, né? Tem esse tipo de raciocínio aqui que é muito próprio desses personagens, como o Malone, ou depois que vão se... os personagens de confinamento dos espaços fechados, né, da maneira como eles se locomovem ou que pensam o espaço e esses mínimos movimentos corporais, né. Então é uma espécie de curiosidade mesmo, se ela de fato parece que tenta juntar as duas coisas, criando uma dicção para o próprio Beckett que remete o tempo todo à própria obra, né. Um pouco isso. E para o Gustavo, aí também há um paralelo entre os textos sobre pintura e o que o Beckett escrevia como ficção na época, né? Então, acho que você mostrou, acho que é bastante interessante você ter mostrado quanto questões do primeiro texto lá sobre as calças e o mundo depois desaparecem nos 3 diálogos, né? Como se ele, de fato, tivesse uma mudança de posição. E a gente poderia associar talvez o primeiro ao Molloy e os 3 diálogos mais ao Inominável, né? Então é como se você acha que faz sentido, no Molloy ele ainda está presente assim, estratégias de figuração, de representação, que, embora a gente leia na sucessão, parece que ele está só acentuando uma certa tendência, se a gente pensa o Inominável como uma radicalização desse projeto, de colocar em questão de fato a representação, parece que aí há quase uma mudança de posição em relação àquilo que ainda era possível no Molloy, né? Então, como nos textos sobre pintura parece que de fato se acentua que tem de fato uma mudança quase de posição, ele diz algo e depois vai na direção contrária, uma curiosidade também para saber se você pensa que algo parecido, a trilogia espelha um pouco esse movimento que está nos textos sobre sobre pintura, né? Então, nessa questão que você fala a sua curiosidade, né, de como ela mobiliza essa questão vida e obra, acho que é um pouco isso, né, que você está perguntando. Então, quando eu falei isso do subgênero, né, porque a gente lê alguns textos que tentam falar de como outros escritores trazem escritores consagrados como personagens da sua própria obra. Isso não só esse caso, como o próprio caso de autores que usam alter egos. Assim, isso é um mundo, né? Tem muitas variantes disso. No caso desse romance, eu acho que o que ela faz nessa tentativa que ela de fato faz, que é transformar o Beckett num personagem da própria obra, pelo menos ela fala muito que essa foi a intenção dela, eu acho que todas as memórias, sempre que ela tenta colocar uma memória do personagem, ela traz não só a biografia, como momentos da própria obra. Então, isso fica, de fato, muito misturado, né? Então, não sei se isso satisfaz sua curiosidade, mas nesse trecho que eu trouxe, é um trecho que eu acho que faz isso, né? Que é uma coisa que eu acho que ela faz muito bem, porque, de fato, quando eu penso no Companhia, né, que tem toda essa discussão que ele também está trazendo momentos da vida, mas que também são momentos da obra, e que também não tem muito como você, né, definir isso, eu acho que ela tenta fazer um movimento parecido. Então, nessas rememorações, tem coisas que ela usa da biografia, mas tem coisas que são da própria obra, né? E eu acho que isso é uma peculiaridade desse romance, por isso que eu tinha muito essa curiosidade de como é lido por quem conhece a obra e por quem não conhece a obra, porque gera mesmo essa curiosidade,
né? Agora, eu acho que ela tem um trabalho de pesquisa ou de beckettiana, de estudiosa, muito profundo, assim, porque tem cenas no livro, por exemplo, até tem um outro trecho que eu gostaria de ter trazido que é muito colado no mal visto maldito, mas isso é feito de uma forma muito sofisticada, assim, ela cria uma imagem, por exemplo, da mãe do Beckett na janela da casa em Fox Rock, né? E ela traz assim ela evoca o mal visto maldito de uma forma muito sutil, muito sofisticada, mais uma vez fazendo essa ligação da mãe do Beckett com a protagonista do mal visto maldito, que a gente sabe que de fato teve essa inspiração, pode ter tido essa inspiração do Beckett. Então a impressão que eu tenho dessa autora é que assim ela sabe, ela manipula muito bem a biografia e a obra, e ela funde isso o tempo todo nessa criação do personagem Beckett, né? Assim, tem muitos. Eu acho que o final ali, quando ela mistura com o filme, é muito impressionante, assim, como ela vai misturando essas coisas, né? Que mais? Acho que é isso. Não sei se, né? Acho que seria isso. É uma ótima pergunta, Luciano. Eu não sei, eu acho que o Molloy ele tem mais... o Beckett não parece tão preocupado assim quanto o impedimento não é sentido tão fortemente, né? A incapacidade de narrar não é sentido tão fortemente, é mais a desmesura total, né? O desencontro total entre enfim, trechos que a Ruby Cohn mesmo coloca que isso daqui aparece no Molloy, né? Você nunca fala exatamente a mesma coisa, né? A palavra não encontra, mas mesmo assim as narrativas fluem, né? No Malone menos, no Inominável menos ainda, né? Então eu acho que, pelo menos pelo tom de êxito que há nesse primeiro ensaio de 46, me parece uma postura poderia ser assemelhada ao Molloy, sendo que nos 3 diálogos já é realmente estética de fracasso, eu diria. Agora, quanto a outras questões, eu não sei, a questão da ênfase do movimento, da temporalidade, por exemplo, eu não sei como isso eu pensaria isso com relação à trilogia. Não sei. O que você acha? Não, mas eu você tem media training. O Gustavo tem media training. Eu já vou passar para a Ana para fazer uma pergunta. Eu queria fazer um comentário com relação às exposições de hoje e às exposições de ontem. Primeiro, para a Lívia, você falou do Machado, do Silviano Santiago, que devia ter tido um editor melhor, porque aquilo é muito longo e tal. Mas eu lembrei do Machado do Machado e do Alencar, do Sérgio Rodrigues, da Vida Futura, que acabou de sair, não sei se vocês tiveram notícia desse livro, e que explode características da biografia dos dois num contexto, num cenário que, ao contrário desse que está no Asilo, nas dias finais do Beckett, que permite recapitular, né, passagens da vida e incorporar procedimentos da obra, transpõe os dois para um cenário contemporâneo de violência do Rio, de questões políticas de linguagem e contemporâneas que produzem consequências outras, que não dão muita margem a essa sutileza, por exemplo, né? Ele começa bem e depois ele tem problemas. O Sérgio Rodrigues é um bom escritor e tem ali alguns problemas. Só isso para lembrar em relação a esse subgênero que você fala. Agora, me chamou muita atenção, tanto na fala do Felipe, mas especialmente do Gustavo, nos dois, né? A questão dos procedimentos, né? Que levam ao híbrido, às várias artes e a transformação da espacialidade em temporalidade, né? Então, as repetições convertidas em uma tábua de possibilidades, né? A luz usada para esculpir essas diferenças mínimas, e uma expressão que você usou, esse procedimento do atenuamento, né, do apagamento. Né. E, por outro lado, na fala do Gustavo, que foi atrás das metáforas críticas, né, das metáforas espaciais que o Beckett usa, né, e
e temporais, né, para falar dessa incomensurabilidade entre narração e, ao mesmo tempo, essa relação de espelhamento entre a pintura e as artes visuais e a narração. Isso se comunica muito de perto com coisas que a Ana falou ontem e com o que o André falou ontem também, né? É curioso isso, né? Que ele tem abandonado, que ele fala em sucesso, depois em fracasso, que tem essa reversibilidade de polos. Né? Ontem o André falava em eixos de reversibilidade, né? Entre o figurativo, uma certa sobreposição de laivos figurativos que se impõem até em textos que aparentemente vão... O que significa, do ponto de vista temporal e espacial, abrir um cubo no avesso, né? O dentro e o fora, como isso coloca em comunicação esses dois espaços. Quer dizer, o processo de encenação mobiliza isso também. E a linguagem crítica também. Né? E as palavras às vezes parecem ser uma possibilidade, às vezes parecem ser um véu, né? Isso é interessante, né, no que você vinha falando. Né? E eu também não sei como terminar isso, então eu acho que você tem muita razão. Deixa eu passar a palavra. Obrigada. Então, umas coisas que me ocorreram, assim, também lembrando das falas de ontem, e pegando aí um gancho, mas já tinha me ocorrido isso, e aí eu acho que combina com o que a observação do Luciano sobre o romance, né? Porque foi o que me ocorreu o seguinte. Eu falei, será que estou indo longe demais? Porque eu também não li. Vou perguntar para a Lívia, talvez ela também tenha um retorno das pessoas que leram e que não conheciam tanto o Beckett. Eu fiquei me perguntando, será que ela está fazendo Beckett assim, com um início de demência, misturando misturando coisas da vida com coisas da obra, porque me surgiu essa possibilidade. Eu falei, mas isso é uma possibilidade ou isso não é uma possibilidade, né, no tratamento da personagem do Sr. Beckett? Isso é uma possibilidade ou não? Porque quando você pega os textos finais sobressaltos, por exemplo, né, e qual é a palavra, você percebe que há ali uma colocação disso, do esquecimento, né, da dificuldade de fazer as atividades cotidianas, né, da necessidade da repetição como se fosse, ou de certos índices externos para ajudar a pessoa a se localizar num mundo que está ficando meio... está perdendo, onde a pessoa está perdendo certos referenciais assim, de memória. Então, me ocorreu isso. E eu achei que seria até interessante assim, fazer isso. Mas, enfim, aí você vai falar se existe essa... Porque pode não haver essa possibilidade, mas do jeito que você falou e do jeito que eu vi aqui, eu fiquei pensando, bom, isso aqui é tratado como? Teria que ler mais, né? E o Gustavo falando, eu fiquei pensando nessa questão, sucessão, mudança, tempo, né? E aí depois ouvindo e na questão da cachoeira, e aí depois ouvindo o Felipe falar do play, eu falei, nossa, olha a cachoeira. Porque é o seguinte, a questão da imobilidade e do movimento nas peças, nessas peças finais do Beckett, e esse perfeccionismo dele com a iluminação, sobretudo no play, essa iluminação sendo um outro personagem, né, porque é uma personagem da peça, esse foco de luz, que é o inquisidor, né? E aí eu achei muito interessante, gostaria muito que a Cláudia estivesse aqui para entrar na conversa,
achei muito interessante você fazer essa citação da carta do Beckett, na qual ele fala exatamente desse inquisidor ter uma certa resistência ao seu próprio papel. E de deixar isso um pouco claro nessa diminuição de intensidade. Né? E isso era o que eu estava, de certa forma, perguntando ontem, conversando ontem com a Cláudia, sobre a assistente no Catástrofe, né? na peça. Essa questão de uma certa resistência, né? da resistência, porque eu penso que esse jogo do Beckett com a repetição cronometrada, num tempo certo e tal, e depois essa própria, digamos assim, decepção dele realista com ali os atores que não vão conseguir dar conta daquele tipo de performance. Isso tudo é muito interessante no sentido dessa apreensão do tempo, mas não só, né, do tempo da mudança e de uma certa resistência, né, de uma resistência da própria representação ou da transformação dessa ideia, né, então, queria que vocês comentassem isso. Eu achei a tua colocação excelente, Ana, porque a gente vê isso não só no play, como nos textos, né, literários do Beckett, mas se a gente for indo para trás, a gente encontra isso no Godot, nas ações de partir ou não partir, nessa tensão, né, do vai e não vai. A gente vê isso na cena final do Fim de Partida, quando tudo aquele jogo entre os dois se esgota e o Clovis se recusa a partir. Então, e a gente vê isso também no Not I. Eu acho que de uma forma, dentro do que você colocou para a iluminação do play, eu acho que no jogo com o Not I, vira essa negação dela em assumir a pessoa narrativa, né? Em se identificar com o que está sendo narrado. Então, o que me parece é que esse jogo é permanente no teatro do Beckett e perpassa relações de personagens em inúmeras textos, não só, mas nas montagens também, né? E uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, eu não lembro qual dos teóricos onde eu encontrei isso, acho que foi a Anna McMullen, que falava de como o Beckett, os procedimentos de direção do Beckett, na verdade, eles são procedimentos que ele desenvolveu onde ele buscava exacerbar essas questões, muitas delas que vinham da narrativa beckettiana, né? Então, acabam sendo dispositivos, como eu falei, de uma forma até ousada, né, de um procedimento metodológico de encenação. A gente sabe que o Beckett era avesso a metodologias práticas, né, de direção, de atuação. Mas existe essa busca por essas questões que, como a gente fala sempre, né, o Beckett ecoando o Beckett, como o Gontarski fala, né? Então, acho que eu concordo plenamente com o que você falou e acho que daria para, né, buscar desenvolver uma pesquisa só em cima dessa questão, né? Mas não sei se eu te respondi. Ana, em relação a essa questão da demência, né, que você falou se ela faz esse retrato dele próximo dessa situação, eu não consigo ver dessa forma, porque essa narração em primeira pessoa que o personagem vai fazendo, ela tem uma lucidez e alguns comentários ácidos e de reflexão sobre a própria condição de estar idoso, que eu não consigo associar muito como se ela fizesse um retrato de um personagem que, né, que está próximo à demência. Eu acho que tem esse movimento mais quando chega na última parte do livro, porque tem um momento em que ele é internado, ele cai, é internado e tem um estado de coma final, que é justamente esse momento que vai fazendo a associação com o filme. E aí vai ficando as coisas meio misturadas, mas ainda assim tem uns comentários ali no meio que parecem... tem essa mistura, assim, como se a pessoa estivesse ali
no coma, mas mesmo assim eu acho que ela faz um retrato ainda de comentários conscientes a respeito da própria condição. Eu acho que pensando assim na maior parte dessa narração em primeira pessoa que tem no livro, eu acho que é assim que acontece. Agora, em relação a isso do subgênero, né, que vocês estavam colocando, quando eu fui traduzir esse livro, tal, eu li algumas coisas sobre isso, de retratos de autores, não sei o quê. E uma das coisas que os críticos, que eu li bastante, é que essa situação de pegar o escritor à beira da morte é uma das estratégias mais usadas, porque justamente dá margem tanto a trazer uma rememoração, como a trazer uma reflexão sobre a própria obra, né? Mas, no caso do Tempo Final, eu acho que ela faz isso de uma forma que eu acho muito interessante, assim, que realmente é tudo misturado. E do relato que eu tenho de pessoas que não tem nada a ver com Beckett, que não conhecem Beckett, nada, as pessoas gostaram muito, assim, de como tem um retrato de uma pessoa no fim da vida. Então, eu acho que é curioso isso, porque a minha leitura é poluída como uma beckettiana, porque eu faço, quando eu comecei a ler, eu já faço muitas associações, né? Mas de pessoas que não têm relação com o Beckett, eu vi muita gente impressionada com a sofisticação do livro, a linguagem, o tipo de retrato que ela faz da velhice, de um intelectual no fim da vida. Então, eu acho que pode ter coisa mais interessante assim do que só essa ligação, né, vida e obra, né, também. Acho que é isso. Tinha mais alguma? A gente poderia continuar indefinidamente. Acho que é uma última pergunta, então, Pedro, porque a gente já está com... Você pode converter duas em uma? Vou fazer então pro Gustavo. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Gustavo, eu tenho uma pergunta em relação à sua apresentação sobre essa coisa do diálogo, seja do George de Tree, em que você fala que se a literatura é realista, né, que o Beckett quer se contrapor, ele se apoia numa mímese da realidade, né, em que então, no caso da pintura, vai se congelar a realidade para representá-la num plano do quadro, e a literatura realista vai representar um aspecto da vida. Eu queria saber como é que o Beckett ele vai definir a movimentação de um objeto num quadro sem congelar a temporalidade na pintura, e também em relação à literatura, porque isso eu pego o próprio Alberto Caeiro, são escritores completamente díspares, o Alberto Caeiro e o Samuel Beckett, mas eu me lembro muito do que o Caeiro fala, que ele quer aproximar a palavra à ideia, né? Porque se a linguagem em si mesma ela já está imbuída de uma representação, uma ideia, como é que seria possível você escavar até representar o nada, se a representação do nada implica uma linguagem que já está próximo da coisa, que é uma ideia em si mesma? Está confusa a pergunta? Queria tanto achar isso. Ele fala, pintar um movimento, a questão, o problema que se coloca na pintura, pintar a sucessão, ele fala sobre o Gere, não significa pintar uma coisa estática, depois outra coisa estática, depois outra coisa estática, e sugerir a relação entre uma coisa e outra. Isso seriam só coisas mortas estáticas em planos diferentes, eles seriam coisas diferentes, inclusive, ele fala. Isso aqui são objetos distintos, não é... enfim, ele não banca essa de sugerir as coisas. Então o que ele fala eu queria muito achar os termos exatos, mas é algo como quebrar romper os contornos de onde começa uma coisa e termina outra, que é sempre um procedimento intelectual de delimitação de onde começa uma coisa, de onde termina uma outra coisa. Então romper os contornos para se chegar no movimento, né, no próprio movimento. Então você não tem mais uma fase e outra fase até chegar em outra fase. Idealmente você chegaria em algo próximo disso pelo rompimento dos contornos. Na linguagem, eu acho que a Gertrude Stein faz muito bem isso, eu acho, em termos de
não saber, por exemplo, na sintaxe onde começa uma frase e onde começa a outra. O Beckett também faz isso, né? Em como é. Mas Einstein acho que é um exemplo que eu postaria como alguém que conseguiu fazer isso, de dissolver a sintaxe, dissolver de fato com certeza a significação né, de tudo. Eu acho que isso se chega a um tipo de movimento, eu acho.